estamos para mais uma aula de português língua não materna, nível intermédio. Nós hoje vamos falar de música portuguesa. E falando de música portuguesa, bem, eu trago aqui um chile. O que é que isto pode sugerir? O que é que será que isto pode sugerir? E tenho ali mais um elemento que eu gostava de mostrar. Tenho aqui este objeto. O que é que este objeto sugere? Conhecem este instrumento? Sabem que instrumento é este? É uma guitarra portuguesa. Pois é, nós hoje vamos falar de fado. A nossa aula de hoje vai ser sobre o fado. E então vamos ver o nosso plano de hoje. Vamos então ver o nosso plano de aula de hoje? A música portuguesa, o fado. E claro, e se estamos a falar de fado, não é verdade? Então, silêncio que se vai cantar o fado. Não fiquem preocupados porque eu não vou cantar. Não vou cantar, não vou fazer isso. Mas há quem cante e cante muito bem. Eu não estou habilitada a cantar, e muito menos o fado, não é? Então, nós vamos ver aqui uns textos sobre o fado, vamos falar sobre a história do fado e vamos ouvir também cantar fado hoje. Então, vamos ver aqui o que é o fado. O que é que será o fado? Vamos ver aqui este pequeno vídeo que nos diz algumas coisas, mas vamos ver se nos diz tudo. Vamos então pôr o vídeo? Hoje vamos falar de nós portugueses. Vamos falar de fado. Numa só frase, sei lá, é tanta coisa. É a casa onde eu nasci, é a canção das emoções, uma promessa de amor. Um silêncio, uma guitarra. Um coração bater mais forte, olhos fechados e um peito aberto. É o regresso a casa. Se eu pudesse dizer tudo numa só frase... Diria que o fado sou eu. És tu. E tu? És tu. É a vida de um povo. Por isso orgulhe-se. É seu. É seu. E é da humanidade. Pois bem, então o fado, que é o género de música do qual vamos falar hoje, é um género musical tipicamente português. E nós vamos ver aqui um texto sobre o fado. Vimos aquele vídeo, mas eu não sei se ficaram a perceber muito bem o que é o fado. Portanto, ficámos a entender que o fado é meu, é teu, pode ser de toda a gente. Falou-se em palavras como o silêncio, falou-se ali de várias palavras. E vamos ver então do que é que se trata. Então, vamos ler o texto. O que é o fado? A palavra fado significa destino, mas é também o nome do género musical português mais conhecido em todo o mundo. Diz-se que surgiu em Lisboa no século XIX e é sempre associado a ritmos melancólicos e tristes, ligados ao mar e à vida dos trabalhadores mais pobres, como marinheiros, trabalhadores do porto, peixeiras. As canções transmitem sobretudo sentimentos de tristeza e de saudade, mas também podem contar uma história divertida com ironia. O fado é geralmente cantado por uma só pessoa, o fadista ou a fadista, acompanhado por uma guitarra portuguesa e por uma guitarra clássica que nos meios fadistas é denominada viola. Por vezes, também se pode proporcionar um despique entre dois cantadores, muitas vezes improvisando os versos, e a isto chama-se cantar à desgarrada. No século XX, o fado ganha mais importância e mais popularidade. Torna-se mais literário e mais artístico, substituindo os versos populares por versos mais elaborados.
é apreciado por todas as camadas sociais e passa a ser conhecido internacionalmente como um símbolo da cultura portuguesa. No século XXI, em 27 de novembro de 2011, o fado foi classificado Património da Humanidade pela Unesco. Existem dois tipos de fado mais populares. Temos o fado de Lisboa, que é o tipo de fado mais antigo, cantado por homens e mulheres, sendo Amália Rodrigues o nome mais conhecido. E temos o fado de Coimbra, que é o tipo de fado mais tradicional, que está associado aos estudantes e à Universidade de Coimbra. Ora bem, neste texto nós temos aqui muita informação sobre o fado. E vamos explorar esta informação mais à frente. Antes de explorarmos esta informação, vamos complementar com um vídeo que é uma pequena parte de um filme bastante antigo, de 1948, como podes ver ali, e que vamos ver então porque é que faz sentido aquela expressão silêncio que se vai cantar o fado. Vamos então pôr o vídeo. Que a memória da tua mãe seja a tua grande inspiradora. E as senhoras e os senhores, a grande fadista Maria do Rosário, que todos conheceram, e eu também, e que está ali encaixilhada naquela parede, não morreu. Isto é, morreu, mas não morreu de todo. Deixou a filha, Ana Maria, que todos conhecem, e eu também, e que lhe vai seguir muito honradamente as pisadas. E para que todos possam ouvir, e eu também, a sua maviosa voz, eu peço que estejam todos calados. E tu também. Agora, silêncio, que se vai cantar fado. nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Amargurado, assim na minha, bem clara se revelou, pois cantando, seja quem for, adivinha,
na minha voz soluçando, que eu finjo ser quem não sou. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Bem, vamos parar aqui então este fado. Como puderam ver, trata-se de um filme muito antigo. É preto e branco, é de 1948, portanto é do século passado, ainda nem havia, as imagens a cores, não é? Era ainda a preto e branco. Ora bem, neste trecho, neste pequenino vídeo que tiveram a oportunidade de ver, não é? Puderam reparar em alguns aspectos. A questão do silêncio é importante. E é importante porquê? Porque o fado é uma canção tão emotiva que as pessoas ficam de tal forma envolvidas que o silêncio acaba por ter ali uma importância muito grande. Reparem que havia crianças no público, mas mesmo elas estavam ali deliciadas a apreciar a música com silêncio. Muito bem, então nós vamos ver um pouco da letra desta canção em particular. Era uma canção triste, não é? Portanto, como já vimos no texto, o fado fala sobretudo de temas como a saudade, a melancolia, embora trate também de outros temas mais alegres, mas fala sobretudo da tristeza e das dificuldades do dia-a-dia das pessoas. Então vamos só ver aqui alguns versos deste poema que nós tivemos a ouvir neste fado. E temos ali algumas palavras destacadas e temos também ali alguns versos que estão destacados. Então nós temos aqui a palavra fado, que está destacado com a mesma cor que a palavra destino e a palavra sina. Ora, estas palavras acabam por ter o mesmo significado, não é? E então, ali diz, bem pensado, todos temos o nosso fado, todos temos o nosso destino, todos temos a nossa sina, não é? Quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Há aqui uma ideia de fatalidade, não é? Quem nasce com azar ou com pouca sorte, dificilmente conseguirá superar isso, não é? E depois temos o fado é sorte, e do berço até à morte ninguém foge, por mais forte ao destino que Deus dá. Portanto, há aqui uma ideia de que as coisas têm que ser daquela forma. E se forem más, que continuam más. Pode-se ter sorte pelo caminho, não é? Mas depois diz ali, no meu fado amargurado, assim na minha, bem clara se revelou, pois cantando, seja quem for adivinha, na minha voz soluçando, que eu finjo ser quem não sou. Ora, temos ali também dois versos destacados. E depois já vamos perceber o que é que isto significa. E depois temos ali então a última estrofe que diz: bom seria poder um dia trocar-se o fado por outro fado qualquer. Mas a gente traz o fado marcado e nenhum mais inclemente do que este de ser mulher. Portanto, aqui a nossa Amália Rodrigues considera que este fado, portanto, que o fado que lhe é destinado dificilmente poderá ser trocado. E agora vamos ver aqui só algumas questões em relação a este poema. Portanto, no poema há duas palavras que são sinónimas da palavra fado. Quais são? Nós tivemos a ver que havia ali palavras que tinham o mesmo significado. E os sinónimos são palavras que têm significados idênticos, não é? Depois temos ali o que significa o verso: quem nasce malfadado, melhor fado não terá. E depois temos ainda uma terceira pergunta que diz: o que será que Amália pretende dizer com estes dois versos? Na minha voz soluçando, que eu finjo ser quem não sou. Então vamos lá responder. Então vamos lá. Na primeira
Quais são as palavras que são sinónimas da palavra fado? Se nós voltássemos aqui, tínhamos aquelas palavras que estavam assinaladas a verde, não é? Então temos aqui. São as palavras destino e sina, não é? Que nós vimos que tinham o mesmo significado. Depois temos aqui o verso: quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Portanto, alguém malfadado é alguém que tem pouca sorte, que tem azar, alguém azarado, não é? Então, quem nasce azarado ou com pouca sorte, terá sempre azar. No fundo, é isto que este verso pretende dizer. E depois temos ali: o que será que Amália pretende dizer com estes dois versos? Na minha voz soluçando, que eu finjo ser quem não sou. Portanto, ela, como viram, não é? É uma fadista. Tem a possibilidade de cantar e, dependendo daquilo que ela canta, no fundo, ela pode dar corpo a uma outra personagem, não é? É como se houvesse possibilidade de ela deixar de ser quem é na realidade. E então temos aqui, quando canta, pode fazer de conta que é outra pessoa, não é? Porque dependendo da história que está por trás da canção, ela pode considerar-se outra pessoa naquele momento, não é? E agora vamos ver o vocabulário do texto anterior, não é? Portanto, do primeiro texto que nós vimos, tínhamos lá várias palavras destacadas e nós vamos ver o significado destas palavras. Primeiro temos ali guitarra clássica e guitarra portuguesa. Estes são os dois instrumentos primordiais, indispensáveis no fado. A guitarra portuguesa e a guitarra clássica. E, portanto, tem ali a imagem que mostra a diferença entre elas, não é? Portanto, a guitarra portuguesa é semelhante àquela que vimos logo no início do nosso bloco de hoje, não é? Tem o mesmo formato. Agora, temos aqui várias palavras. Temos a palavra fado, que já vimos, e a palavra fado tem dois significados. Pode ser o destino, ou aquilo que tem que acontecer, ou então pode ser o nome da canção que nós estamos hoje a falar aqui como um marco importante da cultura portuguesa, não é? Canção popular portuguesa interpretada por um fadista. Melancólico quer dizer triste. A melancolia é o mesmo que tristeza, não é? Depois temos a saudade. O fado também canta muito a saudade. E a saudade é a lembrança de quem está ausente, não é? Ou de algo que se perdeu. Portanto, nós só temos saudade daquilo que já tivemos ou daquilo que já vivemos. Depois temos o fadista, que é quem canta o fado, não é? Temos a palavra despique. Despique é uma competição. E quando se falava no texto de cantar à desgarrada, nós tínhamos a palavra despique, porque estão duas pessoas a cantar ao mesmo tempo e estão a competir. É como se houvesse ali uma troca de conversa, uma discussão durante a cantiga, por assim dizer. Depois temos improvisar. Ora, improvisar é dizer ou fazer algo de repente, sem estarmos à espera, sem se prepararem antes, não é? E quando cantam à desgarrada, de uma maneira geral, estão a improvisar, porque sai no momento. Temos ali cantar à desgarrada, que é cantar ao desafio, portanto há aquela competição, ora diz um, ora diz outro, é como se houvesse quase que pergunta-resposta, um desafio aqui no meio da cantiga. Temos popularidade. Popularidade aqui tem a ver com a fama, não é? A simpatia do povo. Quando há alguém que é muito famoso, nós dizemos que essa pessoa é muito popular, não é? Ou então, uma pessoa de quem se gosta muito, que é muito apreciada por muita gente, nós dizemos que é uma pessoa popular. Então, aqui temos a popularidade. Temos, então, aqui literário, que tem a ver com a literatura, com os conhecimentos, com as letras. Diz-se que, portanto, dizia-se no texto que os versos passaram a ser mais literários
Isto porquê? Porque passaram a ser versos de autor, de escritores. Portanto, e Amália Rodrigues cantou várias cantigas utilizando poemas de escritores de renome, de poemas publicados, enquanto que no início o fado era feito com versos de improviso, não é? Que as pessoas inventavam na hora. Depois temos aqui a palavra artístico, que tem a ver com arte, porque cantar fado é uma arte. E aqui, património da humanidade, nós vimos que o fado passou a ser considerado património da humanidade. Um património que é considerado da humanidade é um património que passa a pertencer a toda a gente. Ou seja, o fado deixou de pertencer só aos portugueses, passou a pertencer também ao mundo, não é? Porque passou a ser um património da humanidade. E depois temos ali a Unesco, que é uma sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, portanto, que é a entidade que atribui estes prémios de Património da Humanidade. Depois temos aqui, então, umas frases que vamos dizer se são verdadeiras ou falsas e que têm a ver precisamente com o texto e com toda a informação que nós já vimos sobre o fado. Então temos aqui a primeira. As origens do fado estão ligadas à saudade e à tristeza. Isto é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, exatamente. Falou-se no texto e a própria Amália cantou também um fado triste, não é? Então temos aqui, na B, as canções focam-se nas aventuras das pessoas mais ricas. Nós no texto não ouvimos isso. No texto dizia-se que o fado tinha vindo das camadas mais pobres, não é? Então, é falsa. Quem canta fado é guitarrista. Será? Não é, pois não. O guitarrista toca guitarra, não canta. Então, é falso. Os instrumentos musicais utilizados no fado tradicional são a guitarra portuguesa e a viola. Verdadeiro ou falso? Pois é, a guitarra clássica é o mesmo que viola, portanto, no meio fadista, não é? Então, é verdadeiro. O fado surgiu no século XIX. É verdadeiro, porque se foi em 1800 a partir de 1800 é século XIX. Depois temos aqui, cantar à desgarrada é quando dois fadistas cantam ao despique. Também estivemos a ver no vocabulário e, portanto, é verdadeiro. O fado não se pode cantar quando há silêncio. Isto é verdade? Não é, pois não. Pois, porque nós vimos até aquela célebre frase, silêncio que se vai cantar o fado. Então, isso quer dizer que para se cantar o fado é preciso haver silêncio. Então, esta resposta é falsa. Amália Rodrigues foi quem inventou o fado. Será verdade? Amália Rodrigues cantava o fado, mas não foi ela que inventou, pois não? Claro que não. Foi muito antes dela nascer, portanto, não podia ter sido ela a inventá-lo. Pois temos aqui, o fado de Coimbra é cantado por marinheiros. Será? Não, pois não. O fado de Coimbra nós vimos que era um tipo de fado que era cantado por estudantes e que estava ligado à Universidade de Coimbra. Portanto, é falso. E depois temos aqui, o fado é património imaterial da humanidade desde 2011. É verdade, nós vimos que a Unesco atribuiu este feito ao fado português. Ora bem, então nós temos um desafio que poderia ser cantares o fado, por exemplo. Mas não te vou pedir que cantes o fado. Eu também não vou cantar o fado e por isso também não te vou pedir que cantes. E podes não saber, não é? Então, o desafio que eu te proponho é este, que é falares com os teus colegas sobre algum tipo de música tradicional do teu país, não é? E sobre os instrumentos que fazem parte dessa música, desse estilo de música. Portanto, tens vários estilos de música,
aqui em Portugal, o fado é uma das músicas tradicionais, há outras, não é? E os instrumentos utilizados no fado são a guitarra clássica e a guitarra portuguesa. Mas, noutros géneros musicais, utilizam-se outros instrumentos. E então, agora, para terminar, vais ouvir um fado mais alegre, porque no fado não é só tristeza, está bem? Portanto, o fado canta a tristeza, mas também pode cantar a alegria, a boa disposição, a ironia. E, portanto, vamos ouvir aqui um outro fado com a Amália Rodrigues. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua, quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz cor com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas com elas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de candida. Ora bem, espero que tenhas gostado e na próxima aula cá estaremos para continuar a falar ainda de música. E agora, adeus!